Nós tivemos um policial reformado que é procurado por suspeito de abusar sexualmente de crianças, que foi preso aqui na cidade de Uberlândia. Policial reformado, suspeito da prática desses abusos e que estava foragido e foi preso aqui. Ele estava foragido desde agosto de 2023. A prisão aconteceu ontem. Segundo informações, ele estava em um apartamento no bairro Jardim Brasília, aqui na nossa cidade. Trata-se de uma investigação policial, por isso ele é considerado, deixando claro, suspeito, e é por isso que não iremos identificá-lo, já que nós estamos falando de um suspeito até que a justiça decida realmente se ele é o culpado em relação a essa história. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente? Deixa eu chamar o nosso querido repórter Júnior Oliveira, porque o Júnior Oliveira acabou de chegar aqui na emissora, e ele há poucos instantes conversou com um delegado que está no comando em relação a toda essa investigação, o doutor Felipe Garcia, grande Júnior Oliveira, que está aqui com a gente. Ô Júnior, você só me chama para problema grave, hein? Mais importante. Faz parte do processo. Nós darmos atenção a esse caso. Mais um, infelizmente. Mais um, infelizmente. Na verdade, são dois. E entender, né, todo o trabalho que está sendo feito de inteligência policial, porque não é um trabalho sendo feito só aqui, né? É um trabalho que é de fora e que teve reflexos aqui na nossa cidade, né, Júnior? É isso, né? Exato. Rafa, é o seguinte, a polícia, a FICO, né, que é a força-tarefa que envolve a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, montaram uma operação com o objetivo de cumprir 2 mandados de prisão preventiva. Não é só um, são 2 mandados de prisão preventiva contra um policial aposentado, um policial militar aposentado que estava morando aqui em Uberlândia, na região do bairro Jardim Brasília, e aí a polícia foi até o local e conseguiu de alguma maneira localizar essa casa. Vocês estão vendo essa foto aí? Essa foto, inclusive, foi tirada de um circuito de câmera de segurança que mostra aqui o foragido da justiça, né, réu em 2 processos, o policial aposentado chegando em casa de moto. Inclusive está a data, né? Olha, exato. 23 do 4. Daqui a pouco eu vou explicar, Rafa, a dificuldade que a polícia teve. Inclusive, parece que é bem comum de foragidos da justiça, quando envolve um policial que conhece de lei, principalmente, acredita-se, inclusive, a investigação nisso, a dificuldade que a polícia teve. Então, vamos lá, o que acontece contra esse policial militar aposentado? Segundo a investigação, 2 crimes que aconteceram. O primeiro crime no estado de Goiás, lá ele teria, então, estuprado 2 irmãos, uma adolescente que hoje tem 17 anos, mas disse para a polícia que desde os 10 anos estaria sofrendo esses abusos, né? E um menino mais novo, menino de 9 anos de idade, que inclusive esse crime aconteceu, teria acontecido em 2021. Para as pessoas entenderem, esse policial aposentado, ele faz parte de um grupo religioso. Ele não é um líder religioso, mas quem disse foi o próprio delegado, inclusive o doutor Felipe, nos recebeu muito bem na sede da Polícia Federal e pôde passar para a gente esses detalhes. Vamos lembrar que são 2 processos. O primeiro no estado de Goiás, o crime aconteceu em 2021. Um ano depois, um segundo processo, dessa vez no Distrito Federal. Lá também uma outra vítima, segundo a polícia. E nesses 2 processos envolve também uma situação de ameaça, que acreditamos, e a Polícia Federal também, que por isso, por causa dessa ameaça e também sobre a ausência do réu na instrução processual, a Justiça então concedeu aí a investigação a esses 2 mandados de prisão preventiva. Um saiu em agosto do ano passado, 2023, e o segundo no início desse ano. Não, agora, como que a polícia chegou até ele aqui? Fazendo exatamente todo esse trabalho. Nós estamos falando de um crime que aconteceu no estado de Goiás, segundo que está sendo apurado, e outro no Distrito Federal. Um crime não, 2, né? No estado de Goiás e outro no Distrito Federal. Mas por que aqui? Por que ele estava aqui na cidade de Uberlândia? Por que ele foi encontrado aqui? Ô Rafa, a gente pode entender, porque segundo o Conselho Nacional de Justiça, nós temos aí por baixo mais de 350 mil foragidos da justiça ou mandados de prisão que estão em aberto. Muitos desses casos são casos complexos e terríveis como esse daí. E a gente sabe, o cara que tem condição financeira, ou até mesmo tem ajuda de alguém, o que ele busca fazer? Ele busca fugir. Então ele sai de um estado, vai para o outro, muda de endereço constantemente. E é mais fácil ainda quem conhece um pouco mais da legislação, sabe certinho como ir, como proceder para se esconder. Falei, pode colocar de novo a foto lá daquele circuito de câmera de segurança? Que mostra a motocicleta. Vocês vão entender a dificuldade que as pessoas, Rafa, às vezes ficam perguntando assim, como é? O cara está com mandado de prisão em aberto, como é que a polícia não consegue prender? Né?
Nós temos na nossa lei brasileira, na Constituição Federal, fala da inviolabilidade do município, do domicílio da pessoa. Né? Então, olha só, seu asilo, a sua casa é um ambiente inviolável. Inviolável, né? seu. Aí me vem uma lei recente, que é a lei de abuso de autoridade, que define os horários que a polícia pode, são os requisitos para cumprir esse mandado de prisão. Só beneficia quem está fugindo. Beneficia. Então, quer dizer, segundo a investigação, ele escolhia os horários para estar em casa ou para sair, por vezes saía de moto, por vezes saía de carro, recebia talvez, segundo a investigação, auxílio de outras pessoas e isso dificultou muito, até que a polícia consegue ter acesso a essa imagem de câmera de segurança. E aí a polícia conseguiu mapear certinho os horários que possivelmente poderia encontrá-lo nesse endereço, inclusive cumprindo aí um desses requisitos, que é o horário, né? Depois das 5 da manhã até as 9 da noite. Aí a polícia consegue cumprir esse mandado de prisão. Nós estamos falando, Rafa, de um policial aposentado que começou a carreira militar aos 18 anos, fez parte do Exército Brasileiro, saiu do Exército Brasileiro depois de 4, 5 anos, foi para a Polícia Militar, trabalhou aqui em Uberlândia, trabalhou na nossa região. Nossa. E segundo a polícia, ainda segundo a Polícia Federal, ele fez parte, quando estava findando ali o aposento dele, fez parte da Guarda Nacional. Então nós estamos falando de um policial de carreira, né? Com um grande histórico militar. Histórico. E você lembrou muito bem e disse aqui, as pessoas devem estar se perguntando por que é que nós não estamos mostrando a foto dele e não estamos o identificando. Primeiro, gente, a nossa edição, a nossa editoria aqui da TV Paranaíba, nós temos essa responsabilidade. Nós estamos falando de um réu que tem 2 instruções pesadas contra ele, 4 vítimas, pelo menos 4 vítimas. Então nós temos toda essa prudência, porque não é porque nós não estamos passando pano e nem querendo esconder nada. Nós não temos compromisso com ele, nós não temos compromisso com o traficante, com o assassino, muito menos com o estuprador. Nós temos compromisso com a lei, com a justiça. E com a verdade, com a lei, com a justiça. Nós estamos falando de 2 processos de instrução penal e uma investigação de ameaça. E essa ameaça culminou bastante da decisão dessas 2 prisões. Agora, lembrando que trazer esse assunto à tona aqui é importante, porque nós estamos falando de uma pessoa que teve raízes aqui na cidade de Uberlândia, teve relacionamentos com várias pessoas aqui na cidade de Uberlândia, uma pessoa que teria algum tipo de ligação religiosa também, e isso também está sendo apurado, e isso dificultava demais para que as vítimas procurassem as autoridades. Agora, a partir do momento que está sendo falado sobre isso, possivelmente a polícia espera que quem foi vítima, se passou por esse tipo de situação, procure imediatamente a autoridade policial. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, nós vamos chamar agora uma parte da entrevista do Dr. Felipe, que nos recebeu e Dr. Felipe conseguiu detalhar para a gente. Ele não teve acesso ao processo, mas na medida do possível pôde nos trazer detalhes importantes dessa investigação. Antes de falar mais alguma coisa, vamos acompanhar agora um pedaço da entrevista para vocês entenderem como é que esses crimes aconteceram e as circunstâncias desses 2 crimes, pelo menos só no estado de Goiás. Vamos acompanhar. A operação era um pouco sensível, tendo em vista a qualificação do alvo, né? Era um policial militar reformado, né? Então era uma pessoa que tinha um conhecimento de armamento, conhecimento técnico, pela própria Polícia Militar era tido como alguém bastante qualificado ali tecnicamente. Então tinha essa preocupação. Era um sujeito perigoso, então tinha a preocupação de que ele pudesse estar armado. Por isso foi feito um grupo, né? Uma cooperação entre a Polícia Federal, né? A FICO e a Polícia Militar para adentrar na residência que supostamente ele estaria, né? Assim, que a gente sabe, foram ao menos 4 crianças no total, né? 3 nesse processo de Goiás e 2 eram um casal de irmãos, né? Uma criança e uma adolescente, que teria sido abusados no contexto ali de uma amizade que ele tinha, né, com um casal, e passou a usar essa amizade para poder abusar dos filhos deste casal, né? E aí, em certo momento, eles viajaram junto e ele abusou do filho. E aí, tendo o filho denunciado para a mãe, chegaram a confrontá-lo. E aí a filha também falou que já era abusada há 7 anos. Então, era uma situação bem delicada ali, né? Ele se utilizava dessa questão da confiança, de aproximar das pessoas, né? Seja por meio religioso ou por meio da amizade, para conseguir a confiança e realizar os seus intentos ali. A gente crê que provavelmente ela era ameaçada, né, ali a não contar, né, para os pais e tudo, então era uma criança, né? Então, no momento ali que o irmão denunciou, né, falou, ela criou coragem e também teria denunciado ele.
Que absurdo, né? Se aproveitava de uma amizade que ele tinha com o casal, com os filhos. Ele faz parte, Rafa, de uma igreja aqui da cidade, e o delegado disse o seguinte, olha, ele se aproveitava, né, dessa posição que ele tinha, o respeito das pessoas, estamos falando de um policial aposentado, acima de qualquer suspeito. E vamos lembrar, viu, gente, a Polícia Militar participou dessa operação, tá? Participou, forneceu todas as informações, contribuiu muito para que pudesse chegar até ele. Agora, outro detalhe importante, estou tendo acesso aqui agora, Rafa, a cidade onde esse crime aconteceu. Aqui, ó, no primeiro plano aqui, a gente teve acesso à informação lá do Distrito Federal, a cidade de Brasilândia, no Distrito Federal. O processo que rola contra ele lá, inclusive crime de ameaça também, possivelmente as vítimas ou familiares das vítimas, o que pode pesar, ou o que pesou para sair esses 2 mandados de prisão. O crime do estado de Goiás, como a gente está contando, aconteceu em Caldas Novas. Nossa. Como é que acontecia? Formavam-se grupos de viagem, com esses familiares, aí eles iam para esses ambientes e lá... Caldas Novas é uma cidade totalmente turística. E aí A adolescente de 17 anos contou para a polícia, eu sofro esse tipo de situação com ele há mais de 7 anos. Ela contou. Agora, a gente está numa fase de instrução penal, de audiências, fase de investigação também, porque abre-se um campo para nova investigação. E falando no campo de nova investigação, a polícia não descarta a possibilidade, talvez, de terem outras vítimas aqui em Uberlândia ou na região. Inclusive, o delegado vai detalhar para a gente, porque durante o cumprimento desses mandados de prisão, a polícia conseguiu também apreender um celular. Vamos ver o que o delegado tem a contar sobre isso. Vixe. 2 processos. O do Distrito Federal também foi uma criança, ao que parece, mas não sabemos detalhes mais profundos do caso. Então ele está aí com 2 mandados de prisão preventiva, agora cumpridos, né? E vai continuar respondendo os processos. Foi encaminhado para o batalhão da Polícia Militar em Patrocínio, tendo visto que ele é reformado da PM, ele não vai para um presídio comum. Tem um processo administrativo de cassação dele, né? De demissão dele, mas eu creio que ainda não foi concluído, né? E aí, quando for concluído, ou tiver a sentença em condenatória aí, né, uma sentença judicial, provavelmente ele vai ser encaminhado para o presídio. Aos 18 anos ele entrou no Exército, ficou no Exército por 5 anos, depois entrou na Polícia Militar de Minas Gerais, permaneceu por um longo período na Polícia Militar, atuou em diversos setores da Polícia Militar e nos últimos anos da carreira ele teria atuado na Força Nacional. Foi onde ele completou o tempo e foi reformado, passando para a ativa. A gente verificou por meio de redes sociais, né, por meio de levantamentos que foram feitos, de que ele era um cara muito religioso, né? Ele frequentava igreja, ele tinha uma vida ativa religiosa muito, muito ativa, né? Então, assim, a gente crê que ele usava disso para se aproximar das pessoas, se aproximar das famílias, para poder cometer os seus crimes, né? Ele teve seu celular recolhido. Nós vamos avaliar a possibilidade de representar o juiz para acesso aos conteúdos, os dados do celular dele, para eventualmente instaurar uma outra investigação aqui em Uberlândia, porque as investigações são em outros estados, né? Ou seja, o trabalho só está começando agora. Só começando. E deixando muito claro, para você que está assistindo, para você que está acompanhando, para você que foi vítima, este é um momento para que você possa procurar as autoridades para denunciar e deixar esse processo muito maior e entender que não importa se é um policial, se é um líder religioso ou não, se ele cometeu um crime, a denúncia tem que acontecer e ele tem que pagar. Vou falar porque você sabe que nós jornalismo é um jornalismo sério, a gente não esconde nada. Apesar de a gente não estar podendo mostrar aqui a foto, questão editorial, prudência também que a gente sempre tem e a gente age com muita responsabilidade, estamos falando de um cara perigoso. Quem falou foi o delegado. Falou um cara perigoso. Tem ameaças, possivelmente contra essas vítimas, essas possíveis vítimas, familiares. 2 armas foram apreendidas. O policial, tá, mas a polícia tem que ter prudência, porque a orientação que veio lá de cima, do Distrito Federal e também do Estado de Goiás, foi cuidado. Na hora de fazer essa prisão. É um cara perigoso. Então a investigação está dizendo, o delegado que disse. Então a gente vai esperar o desfecho dessa história. A investigação continua lá nos outros estados e também aqui no estado de Minas Gerais, como delegado, eu fiz questão de perguntá-lo. Vocês apreenderam o celular. E ele me explicou, vamos entender, a apreensão do celular não quer dizer que eles podem ter acesso ou quebrar o sigilo, né? Então,
já tem um novo pedido à Justiça para que a polícia possa ter acesso a esses dados, talvez fotos, conversas, endereço eletrônico. Então, não descarta qualquer possibilidade. O delegado está muito ciente disso e está tendo muita lisura nessa investigação. E se caso tiverem vítimas aqui em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, essa investigação vai ser aberta e provavelmente nós vamos ter outro desfecho dessa história. E claro, o Júnior está aqui, a nossa equipe de jornalismo, estamos acompanhando de perto, tendo atualizações, novidades, a gente vai contar tudo para você, amiga. E fica aquele recado, denuncie a prática do abuso. Denuncie. Quando se trata de um menor de idade, por mais difícil que seja, e ameaças que são feitas, até mesmo ameaças aos familiares desses menores. Exato. Principalmente. Não tenha medo de denunciar. Procure o responsável, a pessoa que está junto com você, o seu familiar de sua confiança, e explique o que está acontecendo. Por mais difícil que seja. Mas é importante que a Justiça faça a sua parte e nós estamos vendo o exemplo disso. E a gente tem muito foragido da Justiça, Rafa, nesses mesmos moldes. É quando o investigado, o réu, ele percebe que a prisão está chegando e aí ele vai tentando, ele ameaça a vítima, ele coloca a investigação, porque a prisão muda de estado, e se é pela viabilidade da instrução criminal, o juiz vai conceder a prisão preventiva, a Justiça vai correr atrás, os policiais vão correr atrás, porque é importante manter essa pessoa presa, porque a Justiça já entendeu que tem elementos suficientes para mantê-lo preso. Se for o caso, a lei fala que de 90 em 90 dias pode ser reavaliar a necessidade de manter a prisão, mas isso vai ser uma questão lá para frente da Justiça. Se o juiz entender que vai ser o caso de liberar para responder em liberdade, que libere, mas nessa circunstância aqui, que tem ameaça, tem situação de ameaça, e também a falta de presença do réu na instrução do processo, isso pesa muito contra ele. E o nosso jornalista está sempre à frente e avisando o povo do que está acontecendo. Grande Júnior Oliveira. Você está romântico hoje, hein, bom ter você aqui. Eu estou romântico hoje. Você quer mandar um abraço para alguém, aproveitando? Vou aproveitar e mandar um abraço para minha querida esposa Priscila. Igual eu falei de manhã, hoje tem. Tá todo mundo achando que vai ter. Vai sonhando aí. Um abraço, bom programa. Valeu, grande Júnior. Priscila, beijo, meu anjo. Beijo.